Bem, galera, nessa aula 6 a gente dá continuidade à Grécia na sua segunda parte. Vamos começar agora pelo período clássico. O período clássico é o período mais bem documentado da história grega, e ele também é conhecido pelo período das grandes guerras, já que nós temos dois grandes conjuntos de conflitos muito marcantes e muito documentados, as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. As guerras médicas que marcam o período clássico, elas são um conflito entre a Pérsia e diversas cidades-estados gregas. A Pérsia ela pretendia dominar a Europa e provavelmente o mar Mediterrâneo também, e isso começaria pela conquista da Grécia. Várias colônias gregas acabaram sendo conquistadas na Ásia Menor, e algumas cidades se revoltam contra essa conquista dos persas, tendo destaque a cidade de Mileto. Aqui nós temos um mapa do Império Persa e de sua expansão, que a gente já viu em outras aulas. O conflito ele começa em 490 a.C. realmente. Atenas, nesse momento, comanda as defesas da Grécia na grande batalha de Maratona, que vai acabar dando origem à prova maratona das Olimpíadas, já que o corredor Filípides, grego, ateniense, ficaria indo correndo do exército até a cidade, avisando sobre o decorrer da batalha. Esse conflito acabou fazendo com que o prestígio de Atenas crescesse muito entre as cidades-estados gregas, já que a cidade de Esparta ela não participa desse primeiro conflito. Em 480 a.C., já com o comando de Xerxes, a Pérsia tenta uma segunda invasão na Grécia. Teria sido o maior exército já reunido na história que os persas levaram até a Grécia. Lendariamente, se fala de 1 milhão de soldados. Os historiadores não concordam sobre esse número. Eles acreditam que 1 milhão de soldados seria todo o exército que a Pérsia seria capaz de reunir. Só que ela não poderia levar todo esse exército para a Grécia, deixando seu território desprotegido. Se acredita muito no número de 200 a 250 mil soldados. As cidades-estados gregas, então, elas se reúnem na cidade de Corinto para fazer um congresso e decidir como elas iam agir em relação à invasão persa. E nesse congresso se define que Esparta vai liderar todo o exército terrestre, enquanto Atenas vai liderar a marinha. E aqui a gente tem um mapinha que mostra as táticas de batalha da Batalha de Maratona. As batalhas de destaque são, além da Batalha de Maratona na Primeira Guerra Médica, a Batalha das Termópilas, aquela que dá origem à lenda dos 300 espartanos, Salamina, Artemísia e Plateia, que é quando os gregos finalmente vencem definitivamente os persas. Como grandes consequências das guerras médicas, a gente tem a decadência do Império Persa, que vai perder cada vez mais território, já que outros povos que eram dominados por eles começam revoltas e passa a haver uma grande dificuldade financeira, e um desenvolvimento cultural e econômico absurdo na Grécia, destacando-se aí a cidade de Atenas. Atenas, durante as guerras persas, acaba fundando a Liga de Delos. Seria uma liga que deveria juntar dinheiro para construir uma marinha muito forte para conseguir lutar contra os persas. Só que Atenas vai utilizar esse dinheiro para embelezar a cidade. Mesmo depois que a Pérsia foi derrotada, Atenas continua cobrando esse tributo das cidades-estados vizinhas, dizendo que outra guerra contra os persas poderia ocorrer. No auge do seu poder, nós temos 400 cidades contribuindo com Atenas. E aqui a gente tem um mapa que mostra a expansão da Liga de Delos. Esparta acaba fundando a Liga do Peloponeso, que era uma união de cidades contrária a essa ideia imperialista e expansionista de Atenas. Esparta nunca aceitou contribuir com Atenas, e essa ideia de engrandecimento cultural que Atenas fazia com o dinheiro das outras cidades. E é claro que a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso em algum momento entrariam em conflito, e isso acontece depois de uma batalha marítima entre Atenas e Corinto, que era uma aliada de Esparta. Essa guerra é considerada pelos historiadores como uma guerra fratricida, já que atenienses e espartanos liderando as outras cidades-estado acabam praticamente queimando todo o território da Grécia. Isso vai enfraquecer muito o território. Atenas acaba sendo derrotada e seu governo democrático substituído por um governo oligárquico devido a ordens de Esparta. Esparta praticamente comanda a Grécia nesse momento, mas como a gente disse, a Grécia está muito enfraquecida. Esparta vai tentar obrigar todas as cidades gregas a adotarem o seu modelo de governo, que é um modelo muito rígido, que é aquela ideia de cultura militaresca. Esparta acaba entrando em guerra contra outra cidade-estado grega, que é Tebas, e sendo derrotada. Tebas assume o controle de uma Grécia cada vez mais enfraquecida. Então a Grécia, que tinha conseguido resistir a
a tentativa de invasão da Pérsia, o maior império do mundo até então, acaba sendo derrotado por um estado bem menor, a Macedônia. Filipe II, rei da Macedônia, acaba dominando a Grécia. Na verdade, ele vai dizer que está criando uma nova liga, a Liga de Corinto. O desenvolvimento econômico da Macedônia até então ele era travado pelo fato da Macedônia não ter acesso a portos. A partir de agora, com o domínio da Grécia, ele tinha esse acesso. Então, economicamente, a Macedônia se torna cada vez mais rica. Filipe II elabora uma política de conquista que a gente já viu antes, mais ou menos copiada do Dário, da Pérsia. Ele moderniza o exército, adotando as técnicas de batalha dos gregos, que é a falange hóplita, e decide respeitar a cultura dos povos vencidos. Outra tática que ele adotava bastante para conquistar mais território era criar divergência entre os povos vizinhos, fazendo com que eles ficassem mais fáceis de serem invadidos. Esse é o início do chamado período helenístico da Grécia. Apesar da Grécia não ter autonomia política, Filipe II entende a superioridade da cultura grega em relação à cultura macedônica e adota essa cultura. Alexandre II, ou Alexandre o Grande, sucessor de Filipe, seu filho, ele é uma mistura de macedônio e grego. Afinal, ele é educado por Aristóteles, o filósofo ateniense mais famoso desse momento. Ele vai comandar a grande expansão da Macedônia, conquistando até mesmo o Império Pérsia. Na sequência, ele conquista o Egito, tornando-se o faraó, sendo considerado um deus vivo. E ele parte para uma conquista da Ásia que parecia que não ia parar nunca, até que ele morre. Uma morte muito duvidosa. Até hoje os historiadores conflitam a ideia de que se ele foi envenenado pelos seus generais que estavam cansados de lutar e nunca voltavam para casa, ou se ele realmente pegou uma doença, uma febre misteriosa na Ásia, o que acabou tirando sua vida. Se acredita que naquele momento ele preparava uma campanha para mais tarde invadir o Mediterrâneo e até mesmo a cidade de Cartago, uma cidade muito poderosa que viria a rivalizar com o Império Romano. Após a sua morte, os seus grandes generais vão dividir o seu território. O Egito vai ficar para Ptolomeu, que dá origem à dinastia ptolomaica dos faraós, aquela a qual pertence a Cleópatra. A Macedônia fica para Antígono e a Ásia fica para Seuloco, sendo que seu império é chamado de Seljúcida. Alexandre não tinha criado um aparelho burocrático de Estado. Isso seria criado mais tarde por seus generais nesses três impérios. O império, quando ele morreu, abrangia um território muito grande, ia do litoral asiático do Mediterrâneo ao rio Indo, na Índia, tendo partes da Europa, África e Oriente. A construção desses reinos que surgem após a morte de Alexandre acaba sendo prejudicada por diversas guerras travadas por eles e pela expansão do Império Romano, que surge lá no Ocidente. Mas o mais importante é o fato de que a expansão de Alexandre pela Ásia faz a helenização do Oriente, ou seja, o Oriente vai fundir a sua cultura com a cultura grega, o que nós chamamos de sincretismo. A cultura grega se espalha então por boa parte da Ásia, sendo um dos motivos pela qual a cultura grega tem tanta importância no mundo. Nas artes surge um estilo muito grandioso e monumental. Nas ciências, grandes avanços na astronomia, na matemática e na física. Aqui eu coloquei uma citação sobre a cultura guerreira espartana. É, na verdade, a plaquinha que teria sido colocada nas Termópilas, após a Batalha dos 300 de Esparta. E uma outra citação sobre Alexandre o Grande.